Ô, Beckler, eu queria começar com informações aí de Barcelona, sobre o Camp Nou, principalmente, né? O Camp Nou tá voltando, o retorno tá cada vez mais perto. Eu vi um vídeo hoje de um trabalho bem incrível ali de restauração das duas primeiras galerias, né? A primeira e a segunda galeria, já parece que tá tudo bem novinho por ali. Quais são os planos aí do Barcelona com as licenças? Primeiro para a La Liga, mas pensando em UEFA também, né? Porque a UEFA não permite que os clubes mandem jogos em mais de um estádio na mesma fase. Então, para a Uhum. fase de liga, o Barcelona tem que pensar se vai conseguir jogar no Camp Nou ou vai ser Montjuic. Como é que tá essa situação aí? Cara, a questão é que o prazo está acabando. O Barcelona tem menos de 48 horas para informar o UEFA onde ele vai jogar a primeira fase da Liga dos Campeões, porque daqui a 2 dias a gente tem um sorteio, 1 hora da tarde do horário de Brasília, e nesse sorteio, ou neste dia, que tudo é definido da primeira fase, o Barcelona e todos os clubes têm que informar onde eles vão jogar. Informação mais recente que a gente tem é da Rádio Haku, de que hoje seria feita uma vistoria no Camp Nou. Hoje aqui já são 5 horas da tarde, então já foi feito. Essas coisas Uhum. normalmente aqui são pela manhã. Seria feita uma vistoria e que nessa vistoria o Barcelona esperava conseguir a liberação para jogar com 27 mil pessoas. Conseguir a licença lá de primeira ocupação para poder mandar o jogo no estádio. E já tem um plano B, porque o Barcelona já reservou o Montjuic até fevereiro. A Haku ainda traz a informação de que o Barcelona poderia mandar os jogos da Champions em Montjuic e os jogos de La Uhum. Liga no Camp Nou a partir do momento que ele possa ser utilizado. Se não for no dia 14 de setembro, no dia 25, ou no dia 30, ou no dia 15 de outubro. A questão é que isso é o que me falaram do Barcelona, é que é muito difícil fazer operação em dois estádios. Porque não Uhum. é simplesmente falar para o torcedor, vai para lá. Sócio-torcedor, por exemplo. Tem sócio-torcedor que quer ir no Camp Nou e que não quer ir em Montjuic. Como é que você faz com sócio-torcedor nesse sentido? Quem presta serviço para o Barça, serviço de comida, de bar, de restaurante, esse tipo de coisa, para levar alimento de um lugar para outro é muito difícil, para você levar caixa de coisa que você vai montar lá para Já deixa fidelização, armazenado para a temporada, né? Já deixa tudo armazenado dentro do estádio. Monta a estrutura material num único lugar, identidade né? visual do clube, né? Também as lonas que você coloca, tudo isso. Então, não dá para ter operação em dois estádios, ou pelo menos não é normal que se tenha operação em dois estádios, e o próprio Barcelona não contemplava isso, pelo menos até a última vez que eu tirei férias, até semana passada, o Barcelona não contemplava isso. A informação da Rádio Haku de ontem é que já contempla, que o Barcelona já pensa em jogar no Camp Nou, assim que der, mas se na Champions não for possível, jogar em Montjuic. Certo que a gente, em 48 horas, vai ter essas informações de estádio, e o Barcelona está aí correndo contra o tempo para conseguir. Agora não tem mais correr contra o tempo para fazer obra, né? Para bater prego aqui e ali. Agora é simplesmente Uhum. mostrar que dá para jogar com pelo menos 27 mil pessoas. A situação de conseguir as licenças, né? A gente já tinha falado sobre isso aqui em programas passados, mas agora o prazo está terminando, né? A Champions está prestes a começar aí a sua fase de liga e o Barcelona precisa definir a sua vida quanto a isso. No final de semana, o Barcelona venceu o Levante, né? Vitória por 3-2. O Barça foi até Valência, até a gente falou sobre isso no programa de ontem, mas você não estava por aqui, ô Beckler. Uhum. Vitória importante do Barcelona, mas que precisou virar o placar, né? Saiu perdendo por 2-0. É, algo que a gente viu muito na temporada passada, né? De um Barcelona que se defende mal e que ataca muito bem. Eu tenho, assim como na temporada passada, as minhas dúvidas se dá para competir com a média de gols que o Barcelona tem sofrido. Uhum. Temporada passada foi de cerca de 1,2. Não é nada saudável, não é minimamente saudável se tomar 1,2 gols em média por jogo. Tanto que o Barcelona fez 6 gols numa semifinal de Liga dos Campeões e foi eliminado, porque conseguiu tomar 7. Outra coisa é que o time deu uma média de 3 gols marcados por partida e essa temporada começa assim de novo. Então, nada mudou e a gente tem que ver se o ataque vai continuar irresistível como na temporada passada, porque a defesa parece que vai continuar mais ou menos na mesma toada. Saiu o Nico Martínez, o time perde muito, o Ronald Araújo entra num nível Uhum. muito baixo e mais ou menos a mesma forma de jogar, né? O time com a defesa muito alta, os adversários sabem disso, exploram isso. O Levante fez 2 gols aproveitando disso. Um deles acabou gerando um pênalti que depois saiu o gol. Mas o ataque continua demais do Barcelona. Assim, Lamine Yamal, fenômeno, e os outros jogadores, mais ou menos, o Rafinha, por exemplo, no mesmo ritmo da temporada passada. Então, só dá para competir se continuar fazendo 3 gols por jogo. Senão é bastante provável que seja penalizado. Essa situação, ô Clara, de um time que sofre muitos gols, mas é aquilo, né? A gente vai sofrer gol, mas vai fazer ainda mais. Até determinado ponto da temporada,
precisa equilibrar, né? Porque um time precisa tornar isso sustentável para ele ser competitivo, principalmente nos jogos grandes, né? É uma preocupação que o Barça tem que ter para equilibrar o seu esquema, o seu sistema de jogo também. É o grande desafio do Flick na temporada, equilibrar essa equipe. O Barcelona não foi para a final da Champions por conta dessa falta de equilíbrio, porque fez gols, teve entretenimento, tem grandes jogadores no ataque, mas sofre gols demais. Então, é o grande desafio do Flick. A gente falou bastante sobre isso ontem. E esse desequilíbrio, para mim, repetindo aqui, é a grande diferença entre as duas melhores equipes da temporada passada. Para mim, Barcelona e PSG. O PSG, por exemplo, na temporada passada, tem uma média de gols sofridos de 0,9. Então, é uma equipe bem mais equilibrada, obviamente, em relação à defesa, mas para mim é o grande desafio do Flick na temporada. Daqui a pouco a gente vai falar do Liverpool, por exemplo, é outro time que vem sofrendo disso nesse início de temporada. O Arne Slot também vai sofrer para conseguir equilibrar lá o time, enfim. Tá sofrendo muitos gols também o Liverpool nesse início de Premier League. Ô, Quesada, ó a mensagem que chegou aqui, o Cláudio da Mata, ele falou o seguinte, se precisar, tem um campinho aqui perto de casa e o Barça pode vir jogar se quiser, só deixar o RG na portaria. Aí, tá resolvido então. Mas onde fica a casa dele? Também tem essa questão, né? Manda o CEP aí, né? É que o Cláudio da Mata vive na Indonésia, Na se eu não me engano, hein? Cláudio da Mata. Ele vive vive na Em mata. São Paulo, vive na mata. Exatamente. Ele não vive em cidade por muito concreto. O meu ponto principal, não do Cláudio da Mata, em relação ao Barcelona também. Ontem a gente falou bastante desse desequilíbrio e é uma característica do Hans Flick, né? Ele também vai ter que evoluir como treinador. Porque no Bayern de Munique, assim, a primeira temporada é avassaladora, mas também o time sofre com a linha alta, defensivamente, com o estilo de jogo, e na segunda temporada, em que inclusive depois ele sai, o time também continua sofrendo, né? Então ele tem que tentar encontrar equilíbrio. Mas o meu ponto também em relação ao Barcelona é que o 11 inicial é muito bom. É muito bom. É fantástico. Agora, tem algumas peças que hoje são insubstituíveis. Tudo bem, é difícil você substituir um Lamine Yamal, né? Porque não tem ninguém com as características deles no nível dele hoje, de repente, para fazer essa substituição, ou ninguém que queira ficar no banco de reservas. Mas o Barcelona tem dificuldades no banco de reservas. Se você olha o 11, é uma coisa bem discrepante para aquilo que é o banco, e em determinadas posições isso fica pior. E eu acho que o Barcelona sofre do mal do dinheiro, né? Então, eu não sei se vai conseguir se reforçar, e ainda pode ter algumas saídas, né, Beckler? Até o final da janela. É a última notícia, e eu acho que é a mais importante assim dos últimos dias. O Chelsea fez uma proposta pelo Firmino, de 50 milhões de euros, segundo traz o Sport. Eu não tenho confirmação do valor da proposta do Chelsea. O que me falaram é que o Barcelona não quer vender, mas precisa. Como o Firmino é formado na base, se vende o Firmino a 50 milhões no bolso, para fins de fair play, para contabilidade do clube. Porque se você vende um jogador que você comprou, se o Barcelona vende o Frenkie de Jong, depois de ter comprado o Frenkie de Jong, você tem que fazer toda a conta de amortização, por exemplo. Então, mesma coisa o Dani Olmo, qualquer outro jogador assim. Como é um jogador da base, é pegar 50 milhões e colocar no bolso. É uma posição que o Barcelona considera coberta, mas que ele não quer perder o Firmino. Porque tem o Dani Olmo, que pode jogar ali, tem o Gavi, que pode jogar ali, embora não seja a posição preferida dele, e nem do Hans Flick para o Gavi, e tem o Rafinha, inclusive, que pode jogar ali, jogou ali no final de semana. Eu acho que é uma posição ruim para o Rafinha como início, e talvez situação de jogo ele até pode ajudar. Mas Talvez mas o um Rashford reserva. também, não? O Rashford de 10 menos, né? Acho que é mais normal que o Rashford seja como foi contra o Levante, que jogue na ponta, e que o Rafinha jogue de 10. O Rashford acho que pode jogar nas 3 de ataque, não nas 4, né? Considerando um 10. Pelo menos não lembro ele muito aproveitado nessa. Então poderia ser, até pode ser, numa dessas de adaptação e tal, jogar com 2 mais perto, Rashford e Lewandowski, o Ferran, Rafinha e Lamine, cada um aberto por um lado. É um reserva, 50 milhões de euros seria a proposta do Sport, revelada pelo Sport, a proposta do Chelsea. O Barça não quer vender, mas precisa. O Hans Flick não quer que saia, mas é uma posição coberta. E o jogador não quer ir. O jogador não quer sair do Barcelona, é o que me falaram. Só que ele aceitaria sair se fosse para ajudar. Se realmente é uma situação limite, o Barcelona precisa inscrever o jogador, o Barcelona precisa muito de dinheiro e tal.
o jogador aceitaria sair para ajudar. Mas não é desejo de ninguém, nem do clube, nem do técnico e nem do jogador, mas é uma necessidade. Então, numa dessas, pode ser que dê negócio. Ele sairia do Barcelona para ser reserva também no Chelsea, né? Pode jogar o Cole Palmer pela direita, Pedro Neto pela esquerda e ele por dentro, né? Com o João Pedro à frente. Você não tem o Estevão, por exemplo. Enfim, tem muita opção. O Chelsea tem muita opção, né? No setor e na posição dele. Bom, e ainda joga o Enzo Fernandes ali às vezes, né? Então, recuaria com o o Enzo Andrei entrando, o Enzo tá jogando mais adiantado, né? Com o Reece James também já tinha sido, né? Reece James, Caicedo e Enzo. E na temporada passada, algumas vezes o Lavia, Caicedo e Enzo também de 10 com o Cole Palmer. Assim, ele não é reserva no Barcelona e acho que não iria para ser titular. Não é titular no Barcelona, não iria para ser titular no Chelsea. É mais um jogador que o Chelsea contrata, como tantos outros, para chegar, mostrar serviço, ver o que pode fazer. E o Chelsea também não tem muita paciência, né? Assim, não deu certo rapidamente, negocia os jogadores de volta quando necessário. O David Estevan mandou aqui, ó. O Chelsea vai contratar todos os jogadores do mundo. O Chelsea tá querendo todo mundo e tá contratando todo mundo. O Felipe Baqueta tá dizendo que o Chelsea é o Flamengo da Europa. Tá contratando. O Chelsea é inevitável, né? Para um jogador de futebol, uma hora o Chelsea chega, né? Em algum momento, se você é jogador, você vai jogar no Chelsea. Ver se você abraça o Chelsea ou não também, né? Porque o Chelsea uma hora vai querer te abraçar.